Olá, estamos aqui para mais uma aula de programação de computadores. Nesse tópico nós veremos a implementação de funções. Bom, nós teremos uma breve introdução, vídeo este que está sendo gravado agora, né? Depois desse vídeo a gente vai ter definição de funções, chamada de funções, escopo de variáveis, funções sem argumento de entrada, função sem retorno e retorno de vários valores a partir de uma função. Então vamos à introdução. Bom, uma função ela é um pedaço de código, ela é uma porção de código que realiza alguma tarefa específica. Né? O código ele é implementado em um lugar só, mas a tarefa ela pode ser invocada, ela pode ser chamada sempre que a gente tiver necessidade de executar aquela tarefa. A gente já utilizou várias funções pré-definidas lá no Python. A gente usou funções para entrada e saída, como por exemplo input e print. A gente já usou funções de conversão de tipo, como por exemplo int, float e str. A gente já usou funções de cálculos, aqui tem apenas 3 exemplos, mas a gente usou várias funções nesse sentido. A ABS é uma delas. Lá na biblioteca Math a gente tem cos, sin, tan, temos sale, floor, round, espalhadas aí na biblioteca padrão do Python e na biblioteca Math do Python. Todas essas funções têm um pedaço de código que caracteriza, que define o que essas funções fazem. Essas funções são pré-definidas, então a gente não implementou essas funções e a gente nem tem necessidade de conhecer a implementação dessas funções, o código dessas funções. A gente simplesmente usou, a gente chama a função para que aquele código seja executado no momento em que a gente precisa executar aquela tarefa. Bom, então com isso a gente tem o funcionamento básico das funções, que é o quê? Elas vão receber valores de entrada, como seus argumentos de entrada. Ela vai realizar alguma tarefa, né, um conjunto de tarefas que normalmente vai depender desses argumentos que ela recebeu. Então ela vai processar esses valores que ela recebeu como entrada e vai gerar com isso saídas. Né? Então a função ela é como se fosse uma caixinha que a gente chama na computação de caixa preta. A gente sabe que ela faz o que ela faz, né? A gente sabe qual é a tarefa que ela cumpre, a gente vai chamá-la quando a gente precisar executar essas tarefas. A gente vai fornecer as entradas que ela necessita, que ela exige para o seu funcionamento, para que ela cumpra com aquela tarefa. Então, se ela tem que receber um conjunto de entradas, eu vou passar esse conjunto de entradas para ela. Ela vai fazer o seu processamento, ou seja, ela vai executar o seu código. Qualquer código que a gente já fez num programa até hoje pode ser o conteúdo de uma função. Né? Os programas que a gente fez até hoje cumprem com alguma tarefa, executam alguma tarefa. A função também tem o mesmo objetivo, executar uma tarefa. Então ela vai ser definida a partir de todo o código necessário para realizar esse processamento, para realizar a execução dessa tarefa. E com isso ela vai gerar suas saídas, né? Então essa é a caixinha da função que até hoje a gente não conhecia, né? Que até hoje a gente não conhece o conteúdo das funções que a gente usa. Quais são as funções, né? Quais são as vantagens de se implementar funções? Bom, o código fica mais organizado e fica mais legível. Você tem todas aquelas tarefas, né, que são realizadas com muita frequência ou que são necessárias em alguns momentos, elas estão concentradas em um lugar só, que é o código da função. Eu posso chamar essa função em vários lugares, mas o código dela vai estar em um lugar só, como a gente vai ver ao longo das aulas aqui desse tópico. Então o código ele fica mais organizado, fica mais legível e não fica espalhado em vários lugares diferentes, o que facilita também a manutenção. Se você tem um código único em um único lugar e sempre que ele é necessário, ele é chamado, ele é referenciado pela chamada, a manutenção vai ser facilitada porque você tem um lugar só para alterar potencialmente a sua função. Né? Reaproveitamento de código. Você não tem código espalhado para todo lado, né? Você tem um único código que é aproveitado, reaproveitado em todas as situações, em todas as ocasiões em que ele é necessário. Bom, a gente vai ver então ao longo das próximas aulas dois conceitos primordiais aí da definição, da criação, da implementação de funções. Um é a definição, que define, que determina o que a função faz. Então ele vai responder essa pergunta aqui, o que a função faz? Ou seja, a definição da função vai determinar o código que a função faz.
o código que cumpre com a tarefa que a função tem que cumprir. Bom, e ele vai, então, receber os seus argumentos, vai processar e vai gerar os seus resultados. Então é todo o código que garante isso, garante o bom funcionamento da função, que garante que a função vai receber o que ela tem que receber, realizar o que ela tem que realizar, fazer, né, cumprir com a tarefa dela, né, e encerrar a sua execução. A chamada vai determinar como eu vou usar a função. Então eu já defini a função está lá, o código dela está lá. Agora, quando eu precisar executar aquele código, eu vou chamar a função. Então, ela determina, essa chamada da função, ela vai determinar o momento em que o código da função precisa ser executado dentro do meu programa. A gente já fez isso com input, como já foi dito, com print, como já foi dito, com várias outras funções. A gente chamou, a gente usou aquelas funções que já estavam pré-definidas. Bom, isso fecha a nossa introdução e a gente vai materializar tudo isso agora a partir dos próximos vídeos. Até mais ver.